Responde pra gente. É pecado, não é? É benéfico, não é benéfico? Primeiro, nessa questão do pecado, depende de qual moral, de qual ética que você segue, não é? Por exemplo, lá no Islã, no islamismo, no Irã, por exemplo, é um pecado mortal, é inclusive crime, não pode beber. Já em outras culturas, não é? Como a gente disse no início do programa, se você, inclusive, não beber, você é careta, você é bobão, você não é aceito. Então, isso vai do princípio de cada ética, não é? Eu até estava falando com vocês que eu acho que isso é muito uma questão de consciência, cara. Sabe por quê? Eu acho que é uma questão da pessoa olhar para ela, né, e ela pensar, poxa, isso aqui faz bem para mim? Isso aqui me convém? Porque se a gente proíbe, né, é muito mais fácil você proibir e falar assim, não pode, é pecado, né? E a gente percebe que o Novo Testamento ele trabalha com um outro enfoque, né? Ele trabalha com uma outra realidade. A lei trabalhava com não pode, mas o Novo Testamento parece que ele trabalha mais com a consciência do ser, a dependência da graça e a dependência do Espírito, né? Eu acho que tem mais a ver com isso. Retomando aquela questão que eu penso que é fundamental, se é o sujeito ou é a bebida, eu penso que é o sujeito, a sua relação que ele estabelece com a bebida. Isso a gente pode expandir para outros campos. Por exemplo, o amor. Não é? O amor, ele é proibido? O amor. Ele deve ser proibido? O amor. Não, mas nas relações amorosas, dependendo se for um sujeito ou mesmo um casal passional, esse outro se torna uma droga na minha vida. Então, o que acontece? O amor é uma coisa brilhante, né? É o que a gente busca, não é? Mas existe um amor patológico. Então, a gente vê o tempo todo, a gente viu há pouco tempo aquela mulher que esquartejou o marido dela. Agora, ali pode ser que se trate, onde que eu quero chegar, da questão do sujeito na relação que ele estabelece, inclusive com o outro. Passou. Exatamente. Então, são relações passionais, né? Então, você transforma o amor, em casos em que há uma relação passional, numa droga. A gente vê hoje crimes em que o outro escarteja o outro por um excesso de amor, por uma passionalidade, né? Passionalidade em passione, de paixão. Então, o que há contra o amor? Mas o excesso de amor, você entra num circuito obsessivo e passional que pode levar um dos cônjuges a matar o outro. Agora, vale a pena lembrar também aquela questão que o senhor falou, que a bebida não é o problema, né? Porque até o alcoolismo é uma questão até patológica, né, para algumas pessoas. Você podia Sim, falar? Porque a bebida ali, ela é uma bebida ali. É necessário o outro que chegue, que faça a ingestão dessa bebida e como ele faz. Então, eu penso que é fundamental a gente diferenciar o que é um terreno psicopatológico, do excesso. Depois nosso colega vai poder falar da dependência química, que eu também trabalho no CREDEC com dependentes químicos, e a relação com a bebida, que é uma relação tranquila, moderada, em que aquele sujeito tem o controle, o domínio sobre a bebida. A gente costuma dizer, no caso dos dependentes do alcoólatra, quem bebe, não é o sujeito que bebe a bebida que traga ele completamente, consome. É diferente, né? Não é o cara que faz uso, mas é a bebida que o usa, né? Exatamente, de uma forma que ele não tem, ele é um fraco perante aquele copo ali, o copo de cerveja, um copo. Quer dizer, quem é o soberano nessa relação é o álcool, e não ele, o senhor do castelo. Conta pra nós, Fábio. Eu costumo falar que as histórias são meio parecidas, né? Começa com uma curiosidade, porque o amigo falou, porque o rapaz teve uma história para contar de quando ele tinha chapado e tal. E é igual o irmão que falou, enquanto está tendo a direção ali daquela situação, amém. Amém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? O que acontece depois, quando se torna, quando a bebida passa a manter o controle daquela pessoa. O cara, ele vai viver para beber.
Em função, em função da bebida, em função daquele vício. E normalmente, quase sempre, é isso que acontece. Ó, numa revista de circulação nacional que eu li essa semana, tinha um jovem na reportagem, faixa etária de 14, 15 anos, com uma mesada de R$ 1.700 por mês e ele usa toda ela no álcool. Sim. Toda, R$ 1.700 por mês. Não é difícil de acontecer. Não, se ele usa, digamos, assim, só para fazer uma caricatura de um depoimento de um dependente que eu trato, lá no CREDEC, se ele usa os 1.700, tá bom. Pior é quando ele, além desses 1.700, ele deve mais 1.700. Vai ter que fazer muita coisa para conseguir mais dinheiro. É, porque é quando extrapola, porque o mais ainda do alcoolismo que é o problema. Então, se ele tem 1.700... ele gasta os 1.700 e ainda sai devendo mais 2.000, por exemplo. Não existe limite. Eu acredito o seguinte, nosso pastor gosta muito de falar e eu acho interessante isso, é a respeito daquele texto que diz que fugir da aparência do mal. Então eu gosto assim, de ser um pouco radical em relação a isso hoje, porque... Não fugir só do mal, fugir da aparência. Fugir da aparência do mal, por qual sentido? Porque eu acho que tudo hoje, como a própria mídia, como todos os amigos hoje te massacram no que diz respeito ao uso do álcool, então você recebe uma influência muito grande o tempo inteiro do uso do álcool. Eu acho que a pessoa que bebe socialmente, ou bebe de vez em quando, ou ela toma em casa, então, na minha opinião, eu acho que a gente, assim, no sentido da consciência, não estou falando questão da proibição. Não é a proibição, é pecado você beber, não estou falando no sentido do pecado. Estou falando pela consciência que o Novo Testamento trabalha muito. Eu acho que eu, como um cidadão, como um homem do Senhor, com princípios cristãos, eu acho que a minha vida, eu tenho que escolher a cada dia fugir da aparência do mal, no que diz respeito, igual, por exemplo, se eu tenho um problema, vamos dizer, com mulheres, na vida do homem hoje, aí eu vou sair e vou numa balada onde tem várias mulheres e tal, que tem roupa curta, aquela coisa toda. Então, a ideia minha é fugir da aparência. E a mesma coisa no que diz respeito à bebida, sabe? Se tudo hoje à minha volta me influencia muito para que eu venha viver uma vida, vamos dizer, posso beber de vez em quando. Desregrado. Então, é melhor que eu não me envolva em nada, na minha opinião. Se for a respeito da aparência do mal, toda vez que a Bíblia vai citar algo para falar a respeito da bebida, a Bíblia ela não é taxativa em dizer o seguinte: bebida é pecado ou essa atitude é pecado, mas sempre fala muito da consequência. A gente vê muito isso, qual é a consequência de beber, qual é a consequência de consumir. E uma das consequências que a gente vê é que ela é porta de entrada para muitas outras, que a gente pode se dizer e afirmar que é pecado. Então, a prostituição, ela está ligada diretamente ou não à bebida? Muitas vezes, quando a gente consome ou faz o uso do álcool, a gente cria-se uma tendência, né? Ou fica mais... Fica soltinho. Mais soltinho, mais aberto. Eu não sei, eu tenho uma ideia sobre isso assim, que nem as propagandas que a gente vê na Europa, Estados Unidos, de bebida, elas são vinculadas muito ao esporte. Então, é o cara que está assistindo o jogo, toma a cervejinha dele, né? É o cara que está... né, de repente lá dentro do estádio, e ele está comemorando o título do time dele, ele levanta cerveja e tal. No Brasil, as propagandas de bebida são totalmente diferentes. É o cara no boteco, e aí é só as mulheres mais lindas, os caras tudo saradão, bonito, todo mundo bebendo e tal. E aí a mulher chega perto do cara, abraça o cara e tal, porque o cara bebe, então ele é o pegador, é o bonitão. Ele é legal. Mas no que ele falou é verdade. É legal e é bom. O cara que vai tomar uma, fica ali na baladinha, fica mais à vontade e tal. É o depois, é a consequência. Eu costumo falar, isso é muito engraçado, Marcelão que falou isso comigo, ninguém vicia em soco na cara. Não vicia. Que pessoa vai ficar viciando o que é bom? Só o Chelson, né? Que ele viciou, né, velho? O Chelson viciou, velho. Ele já tinha tomado uns e quis tomar de novo, né? Mas tudo bem. Mas é porque é bom. Ali na balada e tal, mas à vontade. O problema é a consequência. É a hora que deixa de ter limite. É a hora que passa a ser servo, escravo daquela dependência. Sim, e nesse sentido que eu insisto em a gente poder dividir aquilo que é o campo psicopatológico, não é? Porque não dá para pensar que todas as pessoas têm uma relação com o álcool
do mesmo jeito que um alcoólatra tem Aqui, uma relação. Rodrigo, todo mundo que bebe necessariamente vai se tornar dependente de uma outra toxina? Não. Eu sou uma pessoa que bebe, automaticamente ela vai acabar fazendo uso, de repente, do cigarro, de maconha? Não necessariamente. Não existe esse finalmente, né? O digamos cone, assim. né, velho? Tem muita gente que, quer dizer, cientificamente a gente tem basicamente 3 qualidades das pessoas que bebem. Aqueles que consomem moderadamente, socialmente. Então, uma taça de vinho para comer um macarrão, isso é comum nos italianos e aqui é nós, não é? Exatamente. E você tem aqueles que são bebedores problemas, que já começam a anunciar uma predisposição ao alcoolismo, e tem aqueles que se tornam verdadeiramente alcoólatras. Aqueles que o café da manhã dele, para ele poder produzir, para ele parar Tocar o pandeiro. de tocar o pandeiro, Rodrigo, é um copo lavrado. Define pra gente alcoolismo. Define o que é alcoolismo, o que é o alcoólatra. O alcoólatra é aquela pessoa que, através do álcool, ele se perde, não é? Ele tem consequências tanto do ponto de vista moral, social, não é? De uma deteriorização moral e do ponto de vista também do organismo. Então, embriaguez patológica é quando o sujeito está comprometido, tanto do ponto de vista social e do ponto de vista orgânico, a partir da sua relação com o álcool, onde há um comprometimento. Eu posso chamar de alcoólatra, vamos supor, uma pessoa que faz uso diário da bebida, não demasiado, mas ela faz uso diário, ela não consegue ficar sem beber, ela tem que beber todos os dias, mesmo não ficando bêbada. Essa pessoa, ela pode ser chamada de alcoólatra? Essa é uma pergunta, assim, que teriam várias direções, né? A gente começa a avaliar a questão do alcoolismo quando começa a haver prejuízos. Não é? Prejuízos tanto do ponto de vista orgânico, quanto prejuízos também na esfera social. Então, o sujeito que começa a beber demais, aí já começa a faltar o trabalho, começa a desenvolver muita dor de cabeça, tem que ir ao médico, então a bebida ali já está tendo um colorido numa direção para o alcoolismo. Então, vamos supor, começou a manifestar qualquer sintoma de prejuízo, a pessoa já pode... Aí ela já tem que ficar atenta. Então você tem um prejuízo moral, então a pessoa começa a financeiro, faltar no trabalho. Tem um prejuízo financeiro. Prejuízos financeiros, prejuízos familiares, onde começa a deteriorizar as relações ali no âmbito da família, com os filhos. O pai, ao invés de estar com o filho, ele está bebendo. Ah, mas eu estou bebendo em casa, mas está lá na sala, tomando, enquanto o menino está no quarto, fazendo sei lá o quê. Sim. Ele perde muito tempo nessa situação. Esse rapaz que bebe todo dia, que você falou aí, que você deu esse exemplo, será que ele consegue ficar uma semana sem beber?